O meu nome é Jorge Palma, eu sou investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve e desde há alguns anos que o meu foco de investigação são os cavalos marinhos, mais concreto os cavalos marinhos que existem na Ria Formosa. Com isso, atualmente temos um projeto, do qual sou coordenador, o projeto HippoSafe, no qual temos, enquanto investigadores, tentado contribuir para a conservação dos cavalos marinhos da Ria Formosa, os quais as populações cresceram enormemente nos últimos anos e nós temos tentado agora criar mais informação, conjuntamente com outras entidades, para a conservação dos cavalos marinhos na Ria Formosa. Para além disso, eu participo também no projeto Seahorse, em que aí é um pouco diferente, claro que tem a ver com os cavalos marinhos, mas a relação deles com o ambiente em que vivem, o habitat em que vivem, porque para além da necessidade de conservação dos cavalos marinhos por si, tal é impossível se não se conservar também e não se preservar o ambiente marinho, e aí é a relação deles, cavalos marinhos, com esse ambiente que está a ser estudado neste projeto. Como começou a trabalhar com cavalos marinhos? Bem, eu sempre tive gosto e interesse pelo mar, nasci no Algarvio, nasci em Faro e sempre vivi perto do mar. E o fascínio pelo mar desde novo, que sempre teve uma grande importância para mim. E depois, quando soube na altura que estava no liceu, que tinha surgido a Universidade do Algarve e que havia o curso de Biologia Marinha, sempre foi a minha ideia, foi conseguir tirar o curso de Biologia Marinha e assim consegui. Fiz o curso, entrei em Biologia Marinha e fiz todo, obviamente, o curso. E depois, até daí para a frente, todo outro percurso de investigação, feito o doutoramento também com espécies marinhas. E, a certa altura, depois de ter trabalhado com outras espécies, antes dos cavalos marinhos, surgiu os cavalos marinhos. Surgiu o interesse pelos cavalos marinhos, muito por influência de um colega que começou também, que já quis vir trabalhar com cavalos marinhos no nosso grupo. E foi aí, já agora mais de 10 anos atrás, começou em 2007, comecei a trabalhar com cavalos marinhos e desde então, felizmente, só tenho trabalhado em exclusivo com estas espécies, pelo qual tenho também um fascínio enorme. Como é o seu dia-a-dia? O dia-a-dia é focado quer na parte prática e depois a parte teórica. Isto é, nós, no nosso trabalho com os cavalos marinhos, trabalhamos com os animais, com as populações selvagens na Ria Formosa. Aí não vamos, obviamente, para a Ria Formosa todos os dias, mas temos um plano de cultivo dos animais em cativeiro. Temos os animais nos aquários, lá na Universidade do Algarve, no Centro de Ciências do Mar, e, claro, os animais têm que ser mantidos. Por isso, diariamente, lido com os cavalos marinhos, temos que manter os tanques em condições, animais saudáveis, obviamente alimentá-los, e durante a manhã é sempre tratar com os animais. Da parte da tarde, depois, aí já trabalho no computador, os dados que nós recolhemos das experiências que diariamente fazemos com os animais. O que são os cavalos marinhos? Os cavalos marinhos são peixes, como são a maior parte dos peixes que nós conhecemos. São peixes ósseos, tal como a dourada, um robalo, um atum. Os cavalos marinhos são peixes ósseos, só que evoluíram para aquela forma diferente que os caracteriza e que os distingue de todos os mais peixes. E por isso, às vezes, até há quem pense que cavalos marinhos não são peixes. Mas são peixes, só que evoluíram de uma tal forma que a sua morfologia os levou a ser um pouco mais especiais que os outros, espécies mais sensíveis, mais exigentes naquilo que é o seu habitat, onde eles vivem, e isso faz deles animais diferentes de todos os outros. A sua biologia é um pouco diferente, tendem a camuflar-se enquanto predadores, a sua reprodução também é diferente e isso faz do cavalo marinho uma espécie, lá está, de peixe um pouco diferente de todas as outras. Os cavalos marinhos têm barbatanas. Os cavalos marinhos têm barbatanas. Tem menos uma barbatana que todos os outros peixes, porque onde antes até aquela barbatana caudal, que é que os peixes usam para nadar, o cavalo marinho evoluiu, isto é, ao longo dos milhões de anos, a evolução do corpo do cavalo marinho perdeu essa barbatana caudal e transformou-se numa cauda, que eles depois usam uma cauda preensil, que eles utilizam para se agarrar às estruturas. De resto, tem as outras barbatanas. Tem as barbatanas peitorais, que são assim do lado da cabeça, que eles usam para se direcionar, para a direita e para a esquerda. Tem a barbatana dorsal, que é a que eles usam para nadar, é a única que lhes dá propulsão. E depois tem uma barbatana muito pequenina, que é a barbatana pélvica, que não serve para nada. E é tão pequenita, mais uns milhões de anos e desaparece, com certeza. Onde é que vivem os cavalos marinhos?
Os cavalos marinhos vivem em zonas costeiras de baixa profundidade, isto é, sempre perto da costa. Zonas em que não é muito profunda. Portanto, existem cavalos marinhos praticamente em todos os oceanos do mundo, com exceção feita ao Ártico e à Antártida. E nas zonas tropicais e nas zonas temperadas, como é, por exemplo, Portugal, eles vivem em zona mais costeira, de menor profundidade. Por exemplo, aqui no Algarve, na Ria Formosa, que é uma lagoa costeira, vivem também as zonas de recifes, nas zonas tropicais, e, por exemplo, também zonas de mangal. Como veem, são sempre zonas de baixa profundidade, é onde vivem os cavalos marinhos. Existem cavalos marinhos no país todo, e até nos Açores e na Madeira. O que acontece é que é no Algarve que existem mais cavalos marinhos. Portanto, os cavalos marinhos, como eu disse, eles vivem perto de costa, de zonas menos profundas, e em zonas mais protegidas, como é, por exemplo, a Ria Formosa. Ora, na nossa costa, só existem alguns locais com essas características, e existem mais aqui no Algarve. Por isso é no Algarve que existem mais cavalos marinhos, mas é possível encontrá-los, lá está, até nos Açores, alguns, na Madeira também, mas é no Algarve onde há mais. Atualmente existem menos do que já existiram, mas sim, é onde existem mais cavalos marinhos. Em Portugal existem. Agora, onde é que eles existem? Existem principalmente na Ria Formosa, existem alguns aqui na Ria de Alvor e pensas muito pouquinhos no Sapal de Castro Marim, perto do Real de Santo António. Depois no mar também existem, mas é muito menos quantidade. Quanto à distribuição, lá está, dos cavalos marinhos no país, para além de haver no Algarve, há também noutros locais, por exemplo, o estuário do Sado, em que é uma zona também protegida, também existem cavalos marinhos. Normalmente o cavalo marinho focinho comprido, o cavalo marinho focinho comprido, porque o focinho curto existe mais a sul e mais no mar, alguns deles, para além da Ria Formosa, existe também no mar. Os outros, o cavalo marinho focinho comprido, isso então aqui no Algarve, e também se sabe que existe no estuário do Sado. Porque no Tejo, por exemplo, já entra muita água doce e eles não gostam de água com menos sal. Por isso é que nos estuários há poucos cavalos marinhos. O que comem os cavalos marinhos? Vamos comer-los. Os cavalos marinhos comem crustáceos. O que é um crustáceo? São um grupo de animais que incluem os camarões. Portanto, principalmente os cavalos marinhos comem camarões de diferentes tamanhos. Quando nascem, são bebezinhos, eles nascem com cerca de 1 centímetro, comem uns camarõezinhos que vivem no zooplâncton, são os animais mais pequenos que existem normalmente no mar, e alimentam-se desses. Depois vão crescendo, vão sempre aumentando, comendo presas, comida um pouco maior. Quando chegam a adultos, comem pequenos camarões. Até se poderia, agora não há nenhum benefício em comer cavalos marinhos. Porquê? Para já porque os cavalos marinhos quase não têm músculo nenhum, portanto não têm interesse nenhum em comer cavalos marinhos, a outra parte é osso, portanto a menos que quiséssemos estar assim a mastigar uns ossinhos, não tem o mínimo interesse em comer cavalos marinhos, porque para nós também não tem qualquer benefício comê-los. Como é que os cavalos marinhos têm bebés? Os cavalos marinhos têm bebés exatamente como os outros peixes. O que acontece é que o macho participa mais a tomar conta dos bebés, porque é assim. Primeiro, a fêmea produz os ovos. Depois, dá os ovos ao macho, para o macho tomar conta deles, dentro de uma bolsa que eles desenvolveram, que os machos têm e que a fêmea não tem, e o macho protege os ovinhos, que se transformam em pequenos peixes, durante algum tempo, de forma a que tenham uma maior possibilidade de sobreviver depois quando saem dentro da bolsa do macho. Portanto, a fêmea produz os ovos, o macho toma conta dos ovinhos, enquanto eles se desenvolvem, enquanto a fêmea também produz mais ovos. Os cavalos marinhos são todos iguais? Não, os cavalos marinhos são iguais, digamos, no geral. A forma de um cavalo marinho é igual para todos os cavalos marinhos que existem. Atualmente, no mundo inteiro, existem 42 espécies de cavalos marinhos. Existem 2 aqui no oceano, nas águas portuguesas, e na Europa, são as únicas 2 espécies europeias, e depois as outras 42 espécies existem nos outros oceanos. De uma forma geral, o cavalo marinho é todo semelhante. Agora, se formos olhar a cada uma das espécies, todas elas são diferentes. Uns têm um focinho mais comprido, o tamanho também varia muito. Os cavalos marinhos mais pequeninos que se conhecem têm apenas 2,5 cm e os maiores 34 cm. Portanto, logo pelo tamanho, eles são diferentes. Depois, pelo formato do focinho, mais comprido, menos comprido. E depois, acima de tudo, pelo padrão da pele. Cada espécie tem uma cor diferente. Às vezes uns têm riscas, pintas, cor uniforme. Por isso é sempre possível
distinguir cada uma das espécies que se conhecem de cavalos marinhos. Para além de as espécies entre si serem diferentes, dentro da mesma espécie, e pelo menos para algumas espécies já foram estudadas, não se sabe isso para todas, eles são todos diferentes. Não existem dois cavalos marinhos iguais. Por exemplo, no caso das duas espécies que existem aqui nas nossas águas, na Ria Formosa, quer o cavalo marinho focinho curto, quer o comprido, eles são diferentes, todos eles, porque o cavalo marinho focinho comprido tem, por exemplo, umas pintas no corpo. Cada animal é diferente. Portanto, se nós o que fazemos, quando mergulhamos e vamos ver os cavalos marinhos, tiramos sempre uma fotografia. Guardamos essa fotografia para depois, no mês a seguir que formos lá, comparar e saber se encontramos o mesmo animal ou um animal diferente. É possível fazer isso desta forma, porque eles são todos diferentes. Não existem dois cavalos marinhos iguais nesta espécie. Na outra espécie, do focinho curto, também. O topo da cabeça deles faz assim uma coroa, também é completamente diferente. Julgamos que noutras espécies de outros pontos do mundo, em que eles também têm assim as cores diferentes, também se possa distinguir cada um dos animais individualmente. Portanto, para além de se distinguir a espécie, dentro da espécie são todos diferentes.